Olá, pessoal. Então, mostrando aquela mandala, né, que eu falei para vocês, eu comecei aqui dividindo o círculo, né, dividindo aqui em várias partes, né. Eu dividi em 12 partes aqui. E o processo depois é o mesmo, da gente ficar trazendo vários círculos, né, onde tem o cruzamento das linhas. Então, cada ponto de cruzamento, eu vou fazer um círculo, né, nessas divisões. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz essa mandala, né? Aqui foi o processo daquela que eu fiz para vocês. Comecei a desenhar livremente aqui só o vermelho, depois eu fui trazendo as cores, fui acrescentando novas cores, né? Sempre como eu pegava uma cor, eu pensava só numa cor e eu ia trazendo ela dentro do desenho, tá bom? E aqui foi a outra que eu mostrei para vocês, né? Só para ilustrar. Mas vamos lá, essa mandala ela é um pouco mais complexa, requer um pouquinho mais de atenção, né? Mas ela não é difícil, ela só requer um pouquinho mais de atenção. Para quem nunca desenhou, talvez vai sentir um pouco de dificuldade, mas como eu já falei, vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes quiserem, parar, fazer passo a passo, fazer de novo, repetir, voltar, olhar, assistir, e isso com o tempo vai ficando natural, né? Então, vocês vão ver que tem um certo grau de dificuldade, mas ela é simples de se desenhar, não é difícil, é um pouco só de atenção. Então, vamos lá. A gente não tem o centro da esfera, né? Eu preciso achar o centro para começar a desenhar. Uma das formas de fazer é usar somente o compasso, régua e um lápis, né? Eu vou pegar um ponto qualquer no meu desenho da circunferência, né? Na borda, e vou marcar aqui 3 pontos aleatórios, sem medida nenhuma. Não precisa se preocupar com medida. Ele pode ficar mais para cá, não tem importância onde ele vai ficar. Pode ser em cima, do lado, qualquer lugar. É só prestar atenção no procedimento, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas marcações, né? E agora, com o meu compasso, um compasso que eu tenho, eu vou posicionar ele, a ponta seca do compasso, a ponta seca é a parte de metal, né? Em um desses pontos que eu marquei. Eu vou abrir o compasso numa abertura maior que a metade dessa circunferência. Então, por exemplo, eu tenho aqui, se eu traçasse uma linha aqui entre um ponto e outro, eu vou abrir o compasso passando do meio, né? Ele precisa passar do meio. Aí eu vou abrir o compasso e vou traçar um círculo. Não precisaria traçar um círculo, mas para quem está começando, é melhor para visualizar. Na verdade, eu precisaria marcar só os pontos aqui da extremidade. E aí eu vou fazer isso em todos os pontos, né? Eu tracei um círculo, eu vou posicionar no outro ponto, eu vou desenhar outro círculo e eu vou posicionar no outro ponto o outro círculo. Vamos considerar que essa medida aqui entre os pontos estão mais ou menos parecida e eu usei a mesma medida do compasso, que ela é maior que o meio dessas duas divisões. Se por acaso, né, essa divisão é muito maior que essa outra, aí eu preciso trazer o compasso em duas aberturas. Mas se não, a mesma abertura ela já é suficiente. No cruzamento dessas linhas, né, eu vou trazer uma reta, né, eu vou unir esses pontos aqui e vou prolongar essa reta passando, né? Eu não sei onde ela vai dar, mas eu vou passar. Onde a linha se encontrar, essas duas retas se encontrarem, aqui é o centro da minha circunferência, né?
Então, aqui eu já tenho um ponto, eu vou marcar esse ponto para não me perder. Para quem está começando a desenhar, é bom começar a numerar os pontos, né? Porque aí vai ficando fácil, visualizando, e não se perde. Então, eu trouxe aqui, esse aqui é o centro da minha circunferência, né? Eu marquei esses dois pontos, é o centro. Eu posso apagar essas linhas de baixo para não fazer confusão agora, né? Eu já tenho o centro. Agora, o que eu vou fazer é, voltando aqui, deu uma falha. Mas então, como eu estava falando, é, a gente agora já tem o centro da circunferência, né? Então, eu vou pegar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo para achar o centro, e na verdade agora eu vou estar achando o meio dessa linha, eu vou marcar aqui o outro ponto. Então vamos lá começar que eu vou explicar passo a passo, vocês vão perceber o que, é que vai acontecer agora. Então eu marquei com a ponta seca, agora eu vou posicionar aqui desse lado e vou desenhar uma circunferência, né? Eu desenhei o círculo, sem mexer na abertura do compasso, eu vou posicionar ele agora aqui e vou desenhar um círculo, ok? Então, eu desenhei um círculo, né? Se eu trazer uma reta desse ponto até esse ponto, eu dividi a linha aqui, essa linha aqui que chama raio, né, da circunferência, eu dividi ele ao meio, né, exatamente ao meio. Esse ponto aqui a gente já vai começar a trabalhar com ele. Lembra que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente a mesma coisa desse lado agora, né? Então, eu trouxe aqui a linha, eu dividi uma ou outra, foi exatamente o mesmo procedimento, só que agora eu trabalhei aqui nessa face do círculo. Esses dois pontos aqui que eu dividi, né? Eu já vou começar a trabalhar com ele, né? Esse ponto aqui, então, o que que a gente vai fazer? Eu vou trazer outro círculo com a mesma abertura que eu usei. Eu não mexo mais no compasso agora, né? Daqui para frente eu não mexo mais no compasso. É a mesma abertura, por enquanto. Eu vou posicionar aqui onde cruzou essas duas linhas, né? Essa reta que eu passei aqui, e vou fazer mais outro círculo. Nesse ponto, eu posiciono o compasso nesse ponto, faço um círculo, e nesse ponto aqui embaixo eu faço outro círculo. No cruzamento dessas duas linhas aqui, eu vou ter uma perpendicular em relação a essa reta, né? E aqui eu vou ter mais um ponto. Observem, agora eu tenho três pontos, né? Eu tenho esse ponto que cruza a reta e esse outro ponto aqui. Esses três pontos já me traz uma, um triângulo, uma forma, né? Eu já estou dividindo aqui o círculo em três partes. Com essas três partes, eu já posso começar a trabalhar, já posso começar a brincar, né? Eu tenho aqui a forma do círculo, do triângulo, né? Dentro do círculo. Então, eu já tenho aqui três pontos, né? Eu tenho o triângulo equilátero, né? Exatamente iguais, todos lá da mesma medida. E com esse triângulo, né? Eu vou começar a desenhar aquele desenho da mandala, né? Eu poderia trabalhar aqui só com três e começar a desenhar, né, só com esse formato. Agora, eu vou pegar agora a medida desse ponto aqui, do centro do raio, até a borda
circunferência. Então, eu vou abrir o compasso aqui nesse ponto. E vou começar a desenhar círculo. Agora eu não mexo mais no compasso de novo. Então, eu vou desenhar círculo desse ponto. E todo cruzamento de linha, eu vou começar também a desenhar um círculo. Eu desenho do centro, né? Então, voltando lá. Eu abri o compasso aqui, eu vou desenhar um círculo desse ponto, né? Vai estar aqui. Vou desenhar outro círculo do centro, com o mesmo compasso, e ele vai encostar aqui nessa linha e vai encostar aqui nessa linha. Onde ele encostou aqui, eu vou desenhar outro círculo e outro círculo. Então, eu vou ter aqui essa figura. Então, o ponto que eu tinha aqui foi o cruzamento dessa linha. Aqui o meu ponto vai ser onde o círculo encostou nessa linha. Aqui é a mesma coisa, onde ele encostou nessa linha, eu tenho outro círculo. Então, aqui eu já começo a brincar, né, com uma forma muito simples. Eu poderia, se eu quisesse desenhar, colorir, inventar, a partir desses 3 pontos, né, eu já posso estar experimentando essa figura, né? Já começa a ter um desenho mais simples, mas é o início da divisão do círculo. Então, aqui a gente vai começar a trazer outras imagens, outras figuras, né? Então, vamos lá. Daqui eu trouxe o triângulo. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o mesmo procedimento ao contrário, né? Esse ponto vem para cá e eu vou trazer essa divisão para cá. Aí eu vou estar multiplicando o triângulo, né, 2 vezes, e eu vou trazer 6 pontos. E assim sucessivamente, a gente vai ampliando conforme o número que a gente quiser. Quanto mais vou desenhando, quanto mais eu vou dividindo, o desenho vai ficando bastante complexo, né? Vai ficando bastante, com muitas linhas, né? E eu vou tendo mais dificuldade para desenhar, mas o procedimento é sempre o mesmo, é uma repetição, né? Então, como eu falei, a gente volta o processo tudo de novo aqui, eu acho esse outro ponto aqui, e eu vou estar trazendo esse ponto aqui. Aqui eu vou ter a divisão de outro triângulo, né? O cruzamento desse ponto mais esse com esse, eu tenho o mesmo triângulo, só que na outra posição. Então, aqui eu já tenho uma divisão de 6, né, do círculo, né? Eu tenho essa aqui que chama de estrela de Davi, né? É a partir dessa divisão que começa a ser feita a estrela de Davi, né? Eu apaguei aqui as linhas que não me interessam mais, e aqui eu tenho claramente o desenho. Eu poderia começar a trabalhar aqui, como eu trouxe nesse desenho aqui, né, dessa forma, né, consegue ver? Aquele que eu mostrei anteriormente para vocês, foi a partir de 6, né, esse desenho que eu fiz foi a partir de 6. Então, essa estrela de Davi, ela tem uma simbologia, ela tem... O próprio triângulo já tem simbologia, né? Eu falei que eu não ia me aprofundar muito nesse assunto, mas a tríade, né, começo, meio e fim, Pai, Filho e Espírito Santo, então já tem muitas simbologias, né? Então essa estrela de Davi, ela tem uma simbologia muito forte em Israel, né? Inclusive é a bandeira deles, né? E tem outras culturas também que têm essa simbologia, essa representação muito presente e isso é muito forte, né? Esse simbolismo é muito forte culturalmente, inclusive, né? Então, a gente pode começar a desenhar a partir daqui, se desejar, né? A estrela de Davi tem esse desenho entrelaçado, né? Essa continuidade do desenho entrelaçado.
Então, a partir desse ponto, né, eu comecei a desenhar, eu vou repetindo o processo, né? A divisão desses pontos, né, é, ela sempre vai estar se somando, né? Então, como eu falei, o processo é simples, mas precisa ter paciência, né? Aqui, ó, da mesma forma que eu trouxe a divisão, aqui eu parti com a linha do centro, né? Eu já tinha essa divisão aqui, aí agora eu trouxe a linha do meio, né, para poder. Eu fiz aquele mesmo procedimento de dividir que eu fiz lá no começo, lembra? Eu trago um ponto, trago outro, e faço um círculo grande, e aí eu vou dividir aqui o ponto, né? Então, aqui eu faço a mesma coisa a partir desse ponto. Se quiser girar o desenho para ficar mais fácil, eu vou repetir todo o processo. E aí eu tenho essa divisão aqui de 12, né? E aí eu vou começando a desenhar esferas, né? Em todo o cruzamento do meu desenho, todas essas linhas que se cruzam, né? Eu vou abrir o compasso, eu posso abrir daqui, nesse caso eu abri do centro, né? Aquele desenho que eu trouxe lá de cima, esse aqui, né? Eu trago essa medida do centro, né? É aquela a medida que é do centro até a extremidade. Então, esse círculo, eu vou desenhar vários círculos, né? Em todo o cruzamento de linha, todas as linhas que se cruzam, eu vou estar desenhando. Então, todos esses pontos que eu tiver aqui de cruzamento, eu vou desenhar um círculo, né? E aí o desenho vai tendo aquela forma, vai crescendo, né? E aí eu parto para ser livre, né? É a questão que eu falei, né? Eu queria ensinar vocês a dividir o círculo, mas o resto eu vou deixar um pouco vocês livres. Mas o que eu fiz nessa mandala foi pegar o centro aqui, esse ponto aqui do meio, abrir o compasso daqui até aqui e trazer círculos. Então, por isso que é bom numerar os pontos para vocês não se perderem. Então, cada ponto que vai cruzando, você vai numerando. E aí eu vou fazendo círculo, 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 círculo. E aí eu tenho aquele desenho, né? Inclusive no meio eu faço um círculo também. E eu tenho aquele desenho lá de cima, do início, desse desenho aqui, né? Que eu apaguei as outras linhas, né? Só para ficar mais fácil de visualizar. Então, todo cruzamento de linha eu vou fazendo um círculo, né? Olha aqui o círculo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho vários círculos, todos eles são cruzamento de linha. Todos os pontos que eu tenho, eu vou cruzar as linhas. Então, aqui tem vários pontos para cruzar, e como pode observar, né, tem vários pontos aqui, ó. Todos esses aqui do meio, eu vou trazendo e vai criando esse desenho. Depois, quando vai aumentando a complexidade do desenho, eu vou trazendo retas que vão unindo esse ponto, né, com esse daqui, esse com esse. Então, eu vou começar a formatar o desenho de outras formas, né? Eu posso estar trazendo retas, outras imagens, outras formas dentro desse desenho, né, que é a base, e eu vou trazendo esferas menores com raios menores, né? E eu vou fazendo essa brincadeira. Isso vai me dando riqueza no desenho. Eu posso colocar figuras, eu posso rebater o desenho, né? Então, isso vai me dando mais riqueza, isso vai me dando mais rigor, né? Mais complexo, tá bom? Depois eu vou ensinar a dividir com 5, né? 5 é um pouquinho diferente, né? E 4,
quem quiser fazer com 4, é fácil desenhar com 4, né? A divisão com 4 é só dividir 2 vezes, né, o círculo. Aqui eu tenho aqui a divisão com 4, né? Eu divido a metade e a metade. Então, eu tenho um ponto aqui, né? Outro aqui, aqui e aqui. E aí eu vou trabalhando com 4, com 8, eu vou multiplicando também dessa forma. 8, 16 e por aí vai. Eu posso trabalhar as duas formas ao mesmo tempo, né? Dois números, um sobreposto ao outro. Aí a complexidade vai sendo maior ainda do desenho. É um desafio para quem quiser depois se aventurar, mas eu queria mostrar aqui a base, como a gente começa, tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigada. E, mais uma vez, valeu.